Olá, estamos iniciando mais um programa Conversando com João e Arlete Berbel, programa transmitido semanalmente pelo nosso canal no YouTube, produzido por Rubens Galvani, competente engenheiro que nos assessora nos trabalhos, inclusive instalando agora já um projeto novo lá no IMA, que brevemente a gente vai poder estar anunciando a todos vocês. O programa de hoje ele traz uma entrevista gravada lá no IMA com João e Arlete Berbel. E eles comentam alguns detalhes dessa obra primorosa produzida por João Berbel por Psicofonia. O livro O Evangelho dos Anjos já vendeu mais de 200 mil exemplares, é um best-seller e compõe a obra de outros 299 livros já escritos por Psicofonia por João Berbel. No total, o João Berbel já vendeu, através desses 300 livros, mais de 2 milhões de exemplares. É um fenômeno mundial, E a gente tem apresenta nesse programa, João e Arlete Berbel comentam alguns detalhes importantíssimos desse livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das explicações e das histórias que eles vão relatar. Nós vamos repetir o nosso apelo, não pode ser de outra forma. Nós estamos atendendo de forma virtual às quartas-feiras e aos sábados, das 11 às 12 horas. Você pode entrar no nosso site www.espiritismo.Dr.Alonso para ter todas as informações de como você pode fazer a sua consulta, como você pode fazer a sua cirurgia, como você pode obter os seus remédios distribuídos gratuitamente e produzidos pela nossa indústria farmacêutica, sob supervisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No mesmo site, www.espiritismo.dralonso.com.br, no linkzinho /doar, você pode entrar, fazer a sua doação, a sua colaboração, a sua ajuda aos nossos irmãos mais necessitados. Se você reside na região de Franca, você pode buscar os seus remédios gratuitamente lá na sede do IMA. Se você é fora da região de Franca, você vai pagar apenas uma taxa de embalagem e envio por SEDEX desses remédios que são prescritos pelo Dr. Alonso através do médium João Berbel. Você pode também colaborar conosco nos enviando notas fiscais paulista, sem CGC e sem CPF. E essas notas fiscais paulistas são hoje a única fonte de rendimento, de renda que nós estamos tendo para manter toda a nossa equipe de funcionários, o trabalho dos nossos voluntários, a produção dos medicamentos também. Isso é muito importante que você possa nos ajudar, não é? Se você é de fora da região nossa e tem algum assistido, foi assistido já, ou pretende ser assistido, junte um grupinho de familiares, de amigos, de companheiros, de colegas e remeta essas notas fiscais para nós. É uma ajuda valiosíssima que você pode nos prestar. Como também você pode se associar ao nosso Clube do Livro, recebendo todos os meses um livro inédito escrito por Psicofonia por João Berbel. Você tem informações sobre o Clube do Livro e qualquer obra produzida desses 300 livros já produzidos por Psicofonia por João Berbel, entrando no nosso site www.faroldasTrêsColinas.com.br. Você pode também se comunicar com a editora Farol das Três Colinas através do telefone celular ou WhatsApp 16 992 87 6651. Apenas para registrar que ao final da história contada por João e Arlete Berbel sobre o livro Evangelho dos Anjos, nós vamos apresentar uma música que foi escrita por João Berbel e Cícero. João Berbel, Cícero, a dona Cidinha e a dona Arlete compõem o conjunto Amigos de Ismael. E essa música ela foi escrita exatamente porque ela conta, o título da música é Transformação de Paulo de Tarso. A história de Paulo de Tarso é uma das histórias mais lindas que existem para quem estuda teologia, para quem acompanha a doutrina espírita também, mas de qualquer religião, porque ela é o início de um movimento religioso que acaba se confirmando, que acaba se consolidando até os nossos dias de hoje. Então essa música é uma homenagem que os amigos de Ismael fazem para essa citação que é feita no final do livro Evangelho dos Anjos. Nós vamos então, rapidinho, na sequência já,
para a entrevista que foi gravada com João e Arlete Berbel. E voltamos na próxima semana com mais novidades para vocês. Muito obrigado pelo prestígio. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos aí que nos acompanham. Aqui, João Berbel, Dona Arlete. É com o nosso coração cheio de alegria, com o nosso coração cheio de amor, que mais uma vez venho aqui, né, passar as nossas mensagens e dizer ao povo todo que é uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, mais uma vez, estar ligado com vocês, né? Sabemos da dificuldade que todos nós atravessamos, mas as dificuldades que nos obrigam a ir para frente. Pergunta e João Berbel responde. Perguntaram para nós sobre o Evangelho dos Anjos, né? Se ele é realmente um novo testamento para a humanidade. Então tá eu, Dona Arlete, que nós vamos esclarecer essa dúvida para vocês. O Evangelho dos Anjos, o livro da família, o Evangelho da cura. E então, quando nós começamos para escrever este livro, me lembro, era um dia de quarta-feira, a gente atendia aqui no IMA, no Instituto de Medicina do Além, aqui, era uma imensidão que estava lotada aqui naquela quarta-feira. Tinha muita gente, isso aqui estava lotado. Nós tínhamos aí mais de 3 mil, chegando umas 4 ou 5 mil pessoas. E a gente atendendo aquela multidão sobre o tratamento desse dia de consultas e retorno. Pois bem, nós terminamos o trabalho muito cansado mesmo, nosso trabalho, e a gente pegamos e fomos para nossa casa. Me lembro que eu sentei na minha cama para uma prece de gratidão, para uma prece de agradecimento, e eu senti uma luz que saía de dentro da parede, era uma luz muito forte, e os meus olhos não conseguiam olhar. Eu fechei os meus olhos, porque aquela luz poderia queimar as retinas dos meus olhos. Fechando os meus olhos, a gente entrou para aquela evidência. Então nós viemos do meio daquela luz, onde vinha uma voz dizendo para nós: João, você foi o escolhido para trazer para a terra o Evangelho dos Anjos, o Novo Testamento para a humanidade. Mas aquela palavra era tão forte que zumbia para dentro dos meus ouvidos com uma intensidade tão grande, obrigando ali, naquele transe mediúnico, eu demorar 3 horas para poder despertar daquele transe mediúnico. Despertando daquele transe mediúnico, imediatamente, ciente daquilo tudo que estava acontecendo, nas minhas orações invoquei, no meu pensamento, o doutor Ismael Alonso e Alonso, onde ele teve a oportunidade de se projetar para nós e dizer: João, há mais de 2000 anos, você foi o escolhido para trazer na terra o Evangelho dos Anjos, uma nova luz para a humanidade. Então aquilo pegou forte, eu disse para ele: mas doutor Alonso, existem tantos doutores, professores, médicos, advogados, pessoas letradas, com conhecimento muito melhor do que eu, sou um João Ninguém, sou um analfabeto. E ele reafirmou mais uma vez: João, há mais de 2000 anos você foi escolhido para trazer o Evangelho dos Anjos, o Novo Testamento para a humanidade. Pois bem, naquela época, nós tínhamos um programa de rádio que era transmitido aqui do IMA, da nossa rádio, que era transmitido para as rádios locais, e daí então, eu tenho uma Bíblia que nós ganhamos de casamento, né, Dona Arlete, que me acompanha há muito tempo, a Bíblia é muito antiga, daquelas grossonas mesmo, e eu sabia que o Novo Testamento estava lá no final da Bíblia. Então, abri aquela Bíblia, chegando lá no final dela, certo? Eu vi uma mensagem, parece que estava saltando para fora, parece que estava pulando para fora. A mensagem dizia mais ou menos assim, certo? No final dos tempos, reconhecerão os meus discípulos, quando encontrar eles curando em meu nome, expulsando os demônios, e aos pobres passando o meu evangelho. Aí eu enchi de satisfação, de coragem, iniciei o Evangelho dos Anjos, o Novo Testamento para a humanidade. Pois bem, Dona Arlete, quanto testemunho nós temos de que pessoas que se curaram, né, lendo o Evangelho dos Anjos? Temos sim, João. Muitas pessoas vêm nos contar
E eles vêm contar assim com muita felicidade e todos cheios de energia e alegria, dizendo o quanto eles ficam felizes pelas curas que eles estão recebendo, através do Evangelho dos Anjos. O Evangelho dos Anjos, ele é a verdadeira história de Jesus, contada aqui em nossos tempos, e sob a permissão da nossa Mãe Santíssima, Maria. Então, é muito bonito quando a gente está lendo o Evangelho, o porquê. A gente começa a acompanhar Jesus na caminhada dele, dentro das curas que ele fazia, das pregações que ele passava para os apóstolos, para aquelas pessoas que o acompanhavam. Então, é muito bonito. A gente vê a presença de Maria, o carinho que ele tinha com a mãe, ele estava sempre preocupado. Então, essas histórias, esses contos, essa persistência de Jesus no caminho do bem, está tudo dentro do nosso Evangelho, o Evangelho dos Anjos. Ele é o Novo Testamento para a humanidade. E assim, é o novo e legítimo testamento, é a verdadeira história do Senhor Jesus Cristo. Foi recontada agora, nos nossos tempos, pelos apóstolos, por outros espíritos luminares e também sob a permissão da nossa Mãe Santíssima. E agora, nesse tempo de pandemia, com tantos problemas, tantas divergências, tantos contratempos, por que a gente não ter o Evangelho dos Anjos na cabeceira da nossa cama, para a gente poder ler? Porque aí é como se a gente tivesse Jesus do nosso lado, né, João? Quantas pessoas se curaram, né? Tem uma história de pessoas curadas de câncer, né? Temos relatos. Relatos e testemunho aí, vivos ainda, que está aí, que afirma que foi curado com o Evangelho dos Anjos, né, dona Arnete? Sim, temos sim. Pessoas, às vezes com depressão, problema de insônia, problemas, até problemas financeiros, que a pessoa se desespera. E Jesus vem aí com toda a calma, com toda a paciência dele, contando que sempre teve provações na nossa terra, né? E a gente precisa estar firme. E dentro do Evangelho a gente pode encontrar essa fé, essa força e essa companhia de Jesus. Não vamos desacreditar. Jesus está presente sempre. E o Evangelho é o nosso caminho, ele é a nossa luz. Tem aí com você o Evangelho dos Anjos. E dona Arlete, as curas de Jesus quando Jesus era criança, né? O Evangelho conta sim. Desde criança, Jesus já curava, ele já falava alguns milagres que podiam acontecer, mas o povo não entendia, né? Naquela época, ele fez de tudo para deixar o seu testamento já naquela época. Mas eram pessoas que estavam acordando, mas eles tinham fé. Eles não entendiam ainda, mas tudo que Jesus falava, aquele pessoal que acompanhava ele, acreditava em Jesus. Está aí, ó, dentro do Evangelho dos Anjos. Dona Arlete, o impressionante é que no Evangelho dos Anjos tem uma passagem, né, que chama Parábola do Mentiroso. Né? Sim, tem sim. E Jesus conta para os seus coleguinhas, quando ele era criança, um determinado rapaz que gostava muito de contar mentiras. Então ele tirava vantagem da situação, criando as suas mentiras. E um dia ele arruma um serviço com o rei. Então, trabalhando lá junto com o rei, ele conta uma mentira lá, e que o rei vinha descobrir. E naquela época, quem contasse mentira para o rei, ele era degolado, cortado seu pescoço, né? Era enforcado, era executado. Era a lei que eles faziam naquela época. Então, mas como aquele rapaz era filho de um grande amigo do rei, bateram nele e soltaram ele. E ele foi até o seu pai. E o seu pai, com vergonha, falou assim: não, esse não serve para ser o meu filho. Ele
ele cometeu uma falha muito grave. Mas naquele meio de tempo, o próprio serviçal, que era amigo dele, se projeta perto dele uma pessoa iluminada pelos anjos do céu e disse: ele é o teu filho, ele estava morto, agora ele viveu. Então receba o seu filho, ele como se estivesse nascendo de novo. Então mostra ali na força do arrependimento a graça de nós podermos renascermos novamente na grandiosidade de poder cortar a cabeça de um homem velho para nascer um homem novo dentro de nós. Então isso até hoje, essa parábola de Jesus quando era criança, nos enche completamente, porque quem é que não cometeu o erro? Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então a gente vê isso tudo de uma grandiosidade tão grande que nós podemos cometer os nossos erros. Não tem jeito de reparar os erros que nós fizemos, mas tem o jeito sim de nós melhorarmos agora para construir um futuro mais melhor lá para frente. Então, temos aí esse evangelho que vai clarear os nossos caminhos, tá certo? Evangelho dos anjos. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Porém eu vos chamo de meu amigo, porque darei a minha vida em nome da nossa amizade. Como o Pai permaneça em mim, e eu permaneço no Pai, então quero que vós permaneçam em mim, porque nem um galho arrancado da vinha pode produzir fruto alguém. Eu sou a vinha, eu sou a árvore da vida, então permaneçam em mim para que eu permaneça em vós. O que eu vos mando? Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso eu deixo a vós, porque reconhecerão vós lá no futuro, certo? Lá no final dos tempos, quando encontrar vós como meu discípulo, curando em meu nome, expulsando os demônios, e aos pobres, passando o meu evangelho. Filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos. Aqui vai a história de um homem chamado Saulo, que perseguia os cristãos, apedrejando e matando nossos irmãos. Até que um dia, na estrada de Damasco, Jesus se fez luz, queimando a vista daquele irmão. Saulo tornou Paulo, na transformação perante Ananias, um grande cristão. Quanta dor que sinto em meu coração, quanto arrependimento por ter perseguido os cristãos, perseguido Jesus. Eu não deveria ter feito isso. Eu não podia ter feito o que fiz, mas a falta de conhecimentos, por não conhecer a verdade, fez isso comigo. Mas um dia uma luz apareceu para mim. Essa luz era Jesus. Minhas vistas escureceram e do cavalo eu caí, Fui levado a uma hospedaria e lá estava Ananias e curou minha visão. E ao abrir os olhos eu vi Jesus no rosto de Ananias. Meus irmãos, de Saulo eu me transformei em Paulo de Tarso. De Saulo eu me transformei em Paulo de Tarso.
Essa foi a minha história, foi também meu sofrimento, por eu não conhecer Jesus. Essa foi a minha história, foi também meu sofrimento, por eu não conhecer Jesus. Minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Não vos dou a paz do mundo, porque o mundo não pode dar. Mas eu vos dou a paz de Deus. Glória a Deus nosso Pai que está nas alturas, paz na terra a todos os homens de boa vontade.